Então, pessoal, do curso de Informática para a Internet, eu sou o professor Marconi. Esta é a nossa terceira aula, Serviços da Internet e Rede na Internet, certo? Qualquer dúvida, novamente, pode entrar em contato através do e-mail marconisantanamaxima@gmail.com. Então, vamos lá, sejam bem-vindos. Os objetivos: entender o funcionamento dos protocolos de encaminhamento de dados, o IPv4, e as vantagens de oferecimento pelo IPv6, conhecer o sistema de documentos hipermídia, o www.http, entender as funcionalidades e utilidades do protocolo FTP, entender o funcionamento do protocolo DNS, conhecer os protocolos de envio e recebimento de e-mail, o IMAP e SMT, e conhecer os protocolos de acesso remoto, Telnet e SSH. Então, na internet, cada computador conectado à rede possui um endereço IP, como eu mencionei na aula passada, e o endereço IP é um endereço único na rede, que é feito através do protocolo IP da camada de interredes. Todos os endereços de IPv4 possuem 32 bits. O endereço IP são atribuídos à interface de rede do computador, normalmente as placas de rede. Então, cada IP vai possuir, cada endereço vai ser um IP único, válido dentro daquela rede. Então, o IPv4, que foi o primeiro tipo de IP que é endereço lógico, surgiu, possuía 32 bits. Então, o endereço IP ele foi dividido em três classes: a classe A, a classe B, a classe C, a classe D e a classe E. Cada classe vai uma numeração variante, nós temos aqui um quadro comparativo, onde vai possuir o IP por rede. A classe A é a que vai possuir a maior quantidade de IP, 16.777.216 computadores por rede. Então, redes que usam o endereço de classe A são de grandes corporações, como a Sony, a Microsoft, os provedores de internet na maioria. O de classe B vai possuir 65.635 computadores por rede, certo? Utilizado por provedores, empresas de pequeno porte. E o endereço de classe C são endereços usados por usuários de pequenas redes. Esses endereços todos são atribuídos de forma legal através da IANA, que é o órgão de atribuição de endereços, que faz endereços válidos na rede, na internet. Então, o intervalo de endereço nas classes limita a quantidade de computadores na rede. A classe A e B são utilizados normalmente em grandes empresas, os governos, organizações globais. A classe C é mais utilizada por pequenas e médias empresas, que possuem até 256 computadores. A classe D é utilizada para multicast, isso é, envia dados em muitos pontos distintos ao mesmo tempo. Nós não usamos ela tanto, mas para diagnóstico, assim como de classe E é usado para teste. Com o tempo, o IPv4 passou a ter inúmeras limitações, como, por exemplo, a quantidade de máquinas no mundo conectadas aumentou bastante. Se você for pegar antigamente, nós tínhamos aí um computador em cada casa. Hoje nós temos vários computadores, cada um tem notebook, dispositivos, tablets, outros dispositivos precisam ser conectados com inúmeros telefones. Então a quantidade de IP por casa aumentou demais. Então uma pessoa numa casa já usa muito IP. Hoje nós temos aí eletrodomésticos que são conectados à internet, como geladeiras, fornos micro-ondas, televisores, tudo isso precisa do IP, porque, como eu disse, não há navegação na internet sem endereço IP válido. Com o passar do tempo, o IPv4, que foi a primeira versão que surgiu, foi se esgotando, certo? Devido a esse problema, a Internet Enabling Task Force, IFT, a qual se encontra-se nesse endereço, desenvolveu um novo padrão e criou o IPv6, aumentando assim a capacidade de endereçamento, certo, de dispositivos que podem ser endereçados e diminuindo assim as funcionalidades do IPv4. Esse protocolo IPv6, endereço IP IPv6, ele está sendo implantado de forma ainda devagar, gradativa. Com o tempo é que as máquinas vão migrar. Então a gente não vai entrar tanto em detalhe por conta dessas limitações de conhecimento que nós temos sobre o endereço. Algumas características são bem conhecidas, como o protocolo mais simples, o endereço não mais de 32 bits, mas 128 bits, então a quantidade de máquina que pode ser endereçada por rede é bem maior, sem restrições com a topologia, recursos de alta-densidade criptográfica e datagrama mais avançados, independe das características do meio de transmissão,
suporte para multicast, ou seja, aquelas informações que são enviadas por diagnósticos, certo? E eficiência em redes de alta e baixa com a velocidade. Então, ele tem inúmeras vantagens em relação ao protocolo IPv4. Falando um pouco sobre o que é www e o HTTP, que são o HTTP que são as formas de navegação que nós temos hoje atualmente na internet através de browsers. A internet é um conjunto de computadores interconectados por redes, com o propósito de compartilhar informações. Ela é um conjunto de redes que utiliza o modelo de referência TCP/IP. Mas no início da internet, as informações eram acessadas em forma de texto. A World Wide Web, a nossa www, ou ainda web, foi criada pelo físico Tim Berners-Lee. Ele propôs um sistema de hipertexto no qual apontar uma palavra ou frase levaria o usuário para uma nova página na mesma máquina ou para uma máquina na rede. Em 1993 foi desenvolvido um programa cliente amigável ao usuário, que revolucionou muito o mundo da navegação, chamado Mosaic. Então, antigamente a navegação, a internet, como já disse para vocês, surgiu na década de 70, ou as primeiras redes, a ARPANET, que deu origem à internet, surgiu na década de 70. Não existia essa navegação que nós temos hoje, bonitinho, através de navegadores, com as telinhas mais animadas, cursor, mouse, tudo era feito apenas naquela tela negra modo DOS, em formato de texto. Com o surgimento da invenção desse físico, Tim Berners-Lee, foi que surgiu o www, a web que nós temos hoje. Aí a navegação passou a ser feita de forma mais amigável, com interface muito mais avançada. Essa foi a tela do primeiro navegador da internet, bem parecida em termos de estética em relação ao que nós temos hoje. Nós temos aí um barra de endereço, botões de navegação, certo? E os endereçamentos, as páginas sendo feitas nesse formato. Aí sim, nós tivemos origem à internet moderna que nós temos hoje. Mas antigamente tudo era feito através de digitações de texto. E através de sua invenção que nós chegamos aos principais navegadores que nós temos hoje, os browsers, certo? Então o navegador de internet conhecido fisicamente como browser. Os principais navegadores nós temos o Google Chrome, o Mozilla Firefox, o Safari, que é usado em computadores da Apple, dispositivo móvel, como os iPhones, o iPad, o Internet Explorer, que é o navegador nativo dos sistemas operacionais Windows, e o Netscape, que é mais um outro navegador que nós temos aí. Falar um pouco do protocolo FTP. Desde a primeira aula nós falamos desse protocolo. Agora vamos entender o que é que ele significa. Ele é um protocolo utilizado na web, ou seja, na internet, para acesso a arquivos remotos, tanto para enviar quanto receber arquivo. Ele é um protocolo utilizado na camada de transporte, certo? Ele opera no número de portas conhecido naquele quadro que eu dei para vocês, certo? E o processo de enviar arquivo através dele é chamado de upload, e o processo de baixar um arquivo da internet ou numa rede é chamado de download. Esse protocolo é que permite a transferência de arquivo. É por ele onde tem a maior quantidade de vírus circulando na internet. Então, sempre que quando nós formos achar um arquivo, cuidado, porque esse protocolo é o que sofre mais com as ameaças dos vírus, que mais carregam e levam o vírus de um lado para o outro. Então, esse protocolo, a porta dele de comunicação é constantemente monitorada pelos firewalls e os programas de monitoramento de antivírus e de spyware. O outro protocolo também que nós temos é o chamado protocolo DNS, que é o protocolo Domain Name System, o sistema de nome de domínios. Ele que permite atribuir um endereço IP a um determinado nome de internet, página de internet. É essa página que, por exemplo, que tem aqui, no exemplo aqui acima, ela possui um endereço IP para funcionar na rede, como eu já disse, tudo na rede é endereçado. O que é que esse protocolo faz? Ao invés de eu estar digitando no meu navegador um endereço IP, que é um endereço complicado, difícil de memorizar, é mais fácil digitar nomes. E aí o que é que este protocolo faz? Ele atribui um nome a um determinado endereço, facilitando a sua vida do usuário. Então é por isso que nós conseguimos navegar através de nomes de páginas na internet, através do protocolo DNS, o Domain Name System, o sistema de nome de domínio. Ele também é muito alvo de vírus. Quando, por exemplo, eu abro o meu navegador, eu não consigo acessar através dele,
com o endereço, não significa que eu não tenha rede, mas pode ser que esse protocolo, a porta desse protocolo foi travada por algum vírus, certo? E nesse momento eu tenho o problema de não conseguir me conectar na internet através de nomes e páginas. Mas se eu souber o endereço de uma página, o endereço IP da página, se eu digitar no navegador, eu com certeza irei conseguir acessar a rede, a internet. Então, aqui são exemplos de como um endereço é determinado no protocolo DNS. O endereço é dividido em 3 partes, divididas por ponto, cada parte tem um significado. Aqui no exemplo, www.ifs.edu.br, o que é que significa esse endereço por partes? A divisão de ponto é dizer o seguinte: o www significa que é o serviço que está sendo oferecido na rede, ou seja, o serviço de hipertexto, a web. O IFS, nome do domínio para a instituição do site, ou seja, é o nome do site. O EDU indica que é um site de domínio educacional e o BR indica que é um site de domínio brasileiro. Então, a divisão do endereço por pontos significa para facilitar, assim, o entendimento da navegação e o navegador mais rapidamente chegar a um determinado endereço. Certo? Então, por isso que os endereços são divididos entre pontos. Tudo que é do final BR significa que está em território nacional. Se for nos Estados Unidos, vai ser .com. Se for no Reino Unido, na Inglaterra, é UK. No Japão, JP, e assim sucessivamente. Cada país tem o seu domínio final. Do Brasil é o BR. Nós temos aí, que são os domínios nacionais, o COM, os domínios usados na internet, o genérico, utilizado pelo protocolo DNS. O COM, que é organizações comerciais. Tudo que é site que termina com COM é comercial. O EDU é instituições educacionais. O GOV são instituições governamentais. O MIL são instituições militares. O órgão, organizações não governamentais. E o INT, organizações internacionais. Então, cada endereço você pode saber que é um endereço pertencente a um governo ou páginas educacionais por conta da separação por ponto. Então, tudo que é COM, que é o mais comum, é comercial. Dando continuidade, nós temos o e-mail, que é o correio eletrônico. Todo mundo usa, certo? Ele permite enviar e receber informações através de arquivos de texto. Hoje já podemos anexar imagens. Antigamente era só e-mail. Trocar informações mais rapidamente. O correio eletrônico, que praticamente extinguiu as cartas tradicionais de uma forma bem mais rápida, você consegue se comunicar. E hoje o principal meio de comunicação é o e-mail, principalmente comunicações oficiais. Hoje, inclusive, os e-mails são válidos como assinatura digital, certo? Você pode registrar sua assinatura digital no seu e-mail e todo documento que sai de sua caixa de e-mail já sai com essa assinatura, é um documento válido, certo? O papel do e-mail na sociedade moderna hoje é de suma importância porque não há comunicação mais rápida de troca de mensagens oficiais e de texto do que o e-mail. Então, tem uma historinha do e-mail na apostila, na página 33, que eu queria que vocês observassem para aprofundar mais. Então, nós temos aí, no e-mail, 2 protocolos. Um de enviar, certo? E o outro de receber, que são o protocolo IMAP e o SMTP. O IMAP, no início do correio eletrônico, o protocolo posto aos protocolos, mais conhecido como POP3, foi muito utilizado para que as mensagens de e-mail sejam transferidas para o computador local usuário. A versão mais utilizada do POP é o POP3. Se você acessar seu e-mail do computador em casa, no trabalho, na escola, o protocolo POP3 baixa todas as mensagens, certo? Isto é, as mensagens enviadas para o computador local são excluídas do servidor, ocasionando a distribuição de seu e-mail em vários locais diferentes, causando diversas dificuldades de organização ao usuário. Neste cenário, entra sendo um protocolo alternativo para correio eletrônico, o IMAP. O IMAP, o mais utilizado, que é a versão IMAP 4, de acordo com o Tenenbaum, esse protocolo pressupõe que todas as mensagens de correio eletrônico permaneçam no servidor, em várias caixas de correio. Mesmo baixadas as mensagens para o computador local, eles estarão disponíveis no e-mail. O que acontece com o POP3? O POP3, quando eu recebia um e-mail da minha caixa de e-mail e lia num determinado computador, ele era retirado da minha caixa antiga, do meu e-mail. E quando eu lia, ele ficava armazenado lá e automaticamente era apagado do meu provedor, que causava um transtorno, porque se eu perdesse, por exemplo, o e-mail, aquele texto do meu computador não ficaria mais salvo.
Hoje, quando eu apago ou leio o e-mail do meu dispositivo móvel, do meu celular, e fecho ele ainda permanece salvo na minha caixa de e-mail. Isso por conta do IMAP. No POP3, ele é automaticamente apagado. Então, por isso que ele é mais utilizado hoje do que o POP3. O outro protocolo é o SMTP. Então, o SMTP ele envia o e-mail para um determinado destinatário. Então, esses dois protocolos que operam na camada de aplicação da arquitetura TCP/IP têm funções parecidas, mas distintas. O SMTP envia o e-mail e o IMAP recebe o e-mail. Se por acaso um vírus bloquear o SMTP, você na sua caixa de e-mail conseguirá receber e-mails, mas não conseguirá enviar. Então existem vírus que causam esses transtornos. Então é sempre bom estar fazendo uma limpeza na caixa de e-mail através do seu antivírus, do antivírus fornecido pelo seu provedor, para fazer essa limpeza para que o vírus não atrapalhe o funcionamento desses dois protocolos através do bloqueio de uma das suas portas. Certo? Então, continuando, nós temos aí o protocolo de acesso remoto, que é o Telnet. O Telnet, que foi o primeiro protocolo de acesso remoto, ele é o que permite, por exemplo, eu estar num computador em minha casa e fazendo o acesso remoto a uma... Então, pessoal, o protocolo Telnet é o protocolo que permite o acesso remoto. Eu posso utilizar ele de forma benéfica, quando, por exemplo, eu estou dando manutenção numa máquina remota, eu da minha casa e o usuário, o cliente vai estar em outro lugar, e eu fazer um acesso remoto, instalar um programa, verificar um erro, sem a necessidade de estar fisicamente lá. Como também ele é utilizado de forma maléfica quando há invasões de nossos computadores, através de programas maliciosos, que todo mundo já conhece, os cavalos de Troia e os programas de acesso remoto maléficos. Então é sempre bom ter cuidado com a utilização desse protocolo. Esse protocolo também é bem monitorado pelos dispositivos de segurança, os firewalls e os programas de antivírus. Então ele é um protocolo de acesso remoto. Surgiu, um dos primeiros protocolos a surgir na arquitetura TCP/IP, no tempo da ARPANET, e é muito utilizado. Porém, ele tem suas limitações. Em relação a isso, surgiu o protocolo SSH. Esse protocolo oferece uma funcionalidade semelhante ao Telnet, porém fornece duas melhorias significativas, sendo ela a comunicação segura e a transferência, certo, de dados adicionais independentes pela conexão. Ou seja, ele é mais eficiente do que o protocolo Telnet. Então, de acordo com o Commerce, o SSH oferece três mecanismos que formam a base do serviço que ele fornece. O protocolo de camada de transporte, que fornece a autenticidade do servidor, confiabilidade de dados, integridade de dados e privacidade, de encaminhamento perfeito, ou seja, se a chave for comprometida antes da sessão, o conhecimento não afeta a segurança das sessões anteriores. O protocolo de autenticação de usuário, que autentica o usuário para o servidor, assim o servidor pode dizer exatamente que o usuário está tentando formar uma conexão. Então ele é mais seguro porque ele avisa quando há um acesso remoto e não de forma transparente ao usuário, de forma oculta, como acontece com o protocolo Telnet. Então hoje para acesso remoto é um protocolo bem mais seguro, o protocolo SSH. Então, pessoal, para finalizar, nós vimos aqui funcionalidades da web, dos protocolos www, HTTP, vimos as questões de endereçamento, IPv4 e IPv6, que são endereços únicos na internet, fornecidos pelo protocolo IP da camada de interrede. Vimos o que é a transferência de arquivo através do protocolo FTP da camada de aplicação, assim como seus outros colegas de camada, o protocolo DNS, que transforma números em nome, assim podemos navegar através de páginas, nomes de páginas e não endereços físicos, os endereços lógicos, endereço IP, os protocolos de envio e recebimento de e-mail, que são o protocolo IMAP, o protocolo SMTP, e os protocolos de acesso remoto Telnet e SSH. Então, tem a bibliografia básica, vocês podem pesquisar ainda mais, dê uma lida no material, na apostila, certo? Para que a gente possa ter uma compreensão maior. E aqui nós temos o endereço de comunicação, qualquer dúvida pode entrar em contato. Então um abraço, tenham um bom dia, certo? E até a próxima.